Então, nós estamos aqui com o nosso irmão, o Fábio Dionisi, que eu até já adquiri um livro, tomei a liberdade, que é o tema da palestra de hoje, Medicina do Além. Então, o nosso irmão nasceu na cidade do Rio de Janeiro, não precisa falar o ano, né? É formado em Engenharia Química, é mestre pela Universidade de São Paulo, certo? Empresário, atua na área editorial espírita, e é sócio fundador da editora Dionisi. É responsável pela Folha Espírita Caibar Chútil. Na lida espírita é escritor, articulista, orador, jornalista, palestrante e professor. E atualmente é responsável pelo Centro Espírita Recanto de Luz Irmã Sheila, na cidade de Ribeirão Pires, aqui pertinho, né? Então, que ele seja muito bem-vindo, com muito amor e carinho, nós vamos envolvendo o nosso irmão, que nos trará os ensinamentos da tarde. Que assim seja. Bom, boa tarde a todos. É prazer estar aqui mais uma vez e poder compartilhar com vocês um pouco o trabalho que a espiritualidade realiza, né? E é um assunto que eu me sinto muito confortável. São eles que trabalham, então dá para falar numa boa, né? Não estou falando de mim mesmo. E é interessante esse compartilhamento, porque tem coisas muito interessantes, muita coisa que a gente deveria saber a respeito de medicina do além, né? Sobre espiritualidade e saúde, é um tema muito vasto. Eu já fiz seminário de 2 dias a esse respeito. Tem muita coisa, tipo, o que é que acontece numa cura aqui dentro, num centro espírita? A água fluidificada, a passe. O que acontece numa cirurgia espiritual, né? O que acontece em todos esses tipos de tratamento que hoje se tornaram muito comuns aqui nos centros espíritas. Eu diria que um dos fatores que mais chama hoje para o espiritismo é a cura, né? Lá atrás nós tivemos a questão da materialização de espíritos, na época do Peixotinho, Fábio Machado, Chico, né? Isso chamava muita atenção e hoje, em função do período que nós vivemos, que é um período de muita crise, né? Não só pela situação do próprio país, mas porque nós estamos numa fase de transição para um mundo de regeneração, e isso implica em comoções sociais, implica, na realidade, em grandes chamamentos nossos. E a cura acabou sendo algo muito comum, a necessidade da cura. Nós nunca vimos tanta gente com câncer como agora, né? Hoje mesmo eu saí, nós estávamos num trabalho de cura. Eu não sou médium de cura, tenho um médium, é um médium de efeitos físicos, chama-se Edson Barbosa de Souza, ele é de São Bernardo, e ele já faz esse trabalho há 34 anos. Um sábado como esse, a gente atende mais ou menos umas 500 pessoas, eram 30, 40, no máximo, pessoas, casos graves. Hoje são 80, 90. Muitos deles terminais. Já a medicina já deu como, agora é esperar, né? Nós sabemos que não é bem assim, porque depende do homem lá em cima, né? Se ele falar assim, não, ele vai voltar e vai ficar mais tempo, ele vai ficar mais tempo. Já vi coisas impressionantes nesses 34 anos que esse trabalho é realizado. Em Ribeirão já são uns 20, no Recanto de Luz Irmã Sheila são 8 anos agora, mas já são 34 anos, muita gente passou. Alguns anos atrás, a espiritualidade me pediu que eu registrasse esse nosso aprendizado, porque não havia nada escrito, essa que é a verdade. Não de forma estruturada sobre o que acontece num centro espírita, como o Sheila, mas assim como dezenas e dezenas de outros centros espíritas. E, aliás, basta ter passe que tem cura.
porque a espiritualidade realiza até cirurgias. E, a bem da verdade, a maioria dos procedimentos ocorre no salão, 80% no salão. Aqui, nesse momento, tem uma equipe médica já atuando. Isso é normal, é absolutamente normal, e eles acompanham, e em parceria com a espiritualidade da casa, eles realizam o tratamento, né? Então, acabou escrevendo um livro, eles me disseram o que tinha que ser, deveria ser escrito, né? Tem depoimentos de casos de pessoas que já tinham sido desenganadas, e nós temos toda a autorização para divulgar, porque tudo isso foi registrado em cartório. Mas quando a gente fala em espiritualidade de saúde, ou medicina do além, ou coisas relacionadas a isso, nós temos muitas facetas, né? Nós temos muitos aspectos. A própria palavra espiritualidade de saúde, eu posso pegar espiritualidade e encará-la como um substantivo. O que a espiritualidade faz? Ou posso também pegá-la de uma forma qualificativa, ou seja, o que nossa espiritualização faz com relação à nossa saúde, como isso é importante. E também entender por que a gente fica enfermo, o que realmente ocorre, qual é o processo, o que está acontecendo que nos leva à enfermidade. Considerando que, segundo Emmanuel, nós somos praticamente responsáveis por todas as doenças. Tem muitas poucas exceções que não são de nossa alçada. Foram criadas por outros espíritos, né? Obviamente, encarnados ou não, mas não são diretamente. E se isso é um fato, por que cargas d'água nós não entendemos, já que estamos num grau de racionalidade, de conhecimento e de informação disponível, porque nós não entendemos qual é esse mecanismo? Porque a gente insiste em manter padrões que já não fazem mais parte do nosso contexto como pessoas. Hoje nós temos buscas que 10 anos atrás as pessoas não faziam. E não estou falando do espírito, estou falando de todos. Hoje nós temos um nível de consciência que nós não tínhamos no passado. Então, por que continuamos a manter padrões ou não buscar as razões que nos levam a isso, né? Obviamente que isso é um tema muito vasto. Eu poderia entrar também nas questões do que é feito na cura. Não existe misticismo, não existe milagre. Hoje se explica praticamente tudo pelas leis da física, da química, e tanto da física clássica como da física quântica, né? Hoje dá para explicar praticamente tudo. Talvez não haja ainda protocolo científico para provar as teorias que já existem. A partir do momento que nós tivermos uma pesquisa estruturada, realizada de acordo com os protocolos, nós teremos prova para tudo do que acontece. Como já existem alguns que seguiram esse procedimento. Por exemplo, nós falamos ainda, como se fosse algo de uma crença, a questão da reencarnação. Está provado, usado com protocolo científico. A comunidade científica tem que aceitar, porque quando se usa um protocolo científico, acabou. O que está escrito é prova. O que está feito experimentalmente é prova, né? Então, muitas coisas, na verdade, só está faltando isso, para que a gente, inclusive, tenha um entendimento científico do que a espiritualidade faz, né? E eu vou começar por eles, porque, na verdade, quem são os maestros e a orquestra inteira, praticamente, são eles. Quem são esses espíritos, né? Nós já não estamos na fase de achar que, num sábado como esse, abaixa um espírito aqui, que a gente não sabe de onde vem, o que ele está fazendo, e depois vai embora, a gente não sabe para onde ele vai embora. Como se ele fosse entrar numa caixinha e ficar até o outro sábado para depois voltar. Nós já estamos numa fase de entender que existem colônias, né? Existem vida do outro lado, muito mais organizada, estruturada e adiantada do que nós. No nosso caso específico, isso não é uma exclusividade do Recanto e Luz Irmã Sheila. Nós estamos ligados à cidade de Alvorada Nova, que é conhecida graças ao Abel Glasser, porque o Carbar, o venerando espírito Carbar de Souza Schutel, fez um trabalho maravilhoso com o Abel Glasser para colocar isso num livro.
O Abel Glasser, através de um grupo mediúnico, ele descreve essa cidade. É uma colônia como Nosso Lar, por exemplo. E o próprio, no próprio livro Nosso Lar, do André Luiz, ele fala dessa colônia. E nós sabemos que essa colônia foi molde para a fundação de Nosso Lar, da cidade espiritual de Nosso Lar. Está lá no primeiro livro, logo mais ou menos no final, 21º, não é final porque tem um bocado de capítulo lá, mas 21º, 22º capítulo. Isso é uma cidade como nós conhecemos, só que tem diferenças enormes com relação a nossas cidades, né? Essa cidade, no item no centro, tem a governadoria, e quem é responsável por essa governadoria é o Karl Schutel, que depois que ele voltou de Matão, né, ele acabou assumindo, ele voltou e acabou assumindo. E nós temos no item I, que está, esse item aqui, temos o que nós chamamos a Casa de Repouso, ou Hospital de Sheila. Então, a irmã Sheila, ela é a administradora geral desse hospital. Existem inúmeros hospitais espirituais e inúmeras colônias espirituais. Esse é um caso. Nesse hospital, vocês podem imaginar o Albert Einstein, né? Dá para imaginar o Albert Einstein? Então, esse hospital está num nível superior ao Albert Einstein, em muitos aspectos. Primeiro, que lá tudo funciona. Começa por aí. Segundo, a primeira pergunta que eles te fazem não é qual o plano médico que a senhora tem, e muito menos o número do produto. Todo mundo é atendido, e não tem quarto especial não, é enfermaria. Todo mundo vai para a enfermaria, né? Tem 14 equipes médicas. Para entrar como médico aqui, não basta ter diploma aqui na Terra, não. O cirurgião, o espírito que faz cirurgia no Recanto de Luz, e eu volto a dizer, eu estou falando do Recanto, mas isso não é exclusividade do Recanto. Existem centenas de casas de espíritos que fazem cura, e o nível dos espíritos são esses. Tem que ter, na realidade, um background, tem que ter um conhecimento muito profundo. Quem é o doutor que é responsável pela cirurgia nem é chefe nesse hospital, de nenhum departamento. Ele é doutor Evandro Chagas, filho do Carlos Chagas. Quando ele desencarnou aqui, num acidente aéreo na praia de Botafogo, ele foi para o mundo espiritual. Há 400 anos que nós sabemos que ele é médico. 400 anos. Quando ele voltou para o mundo espiritual, ele assumiu uma posição de médico? Não. Passou 11 anos e 2 meses estudando para poder voltar a clinicar. E não como chefe, de baixo, subindo tudo de novo. Então, esse é o tipo de pessoal, esses espíritos que baixam num sábado para fazer um trabalho nos centros espíritas. Pessoas com responsabilidade, compromisso, conhecimento. Nesse caso específico dessa cidade, a medicina está 50 anos à frente da nossa medicina aqui na Terra. Mas existem cidades espirituais aqui na Terra que a medicina está 2, 3 séculos à frente da medicina da Terra. Porque nós não temos essa medicina. Porque, segundo a espiritualidade, quem decide o que é descoberto, entre aspas, aqui é Jesus. Nós temos programas reencarnatórios, temos necessidades evolutivas e precisamos de doenças que já são tratadas no mundo espiritual, mas que Jesus ainda não permitiu. Vou dar um exemplo típico. Câncer. Câncer, existe o remédio do câncer, e já faz muito tempo que existe esse remédio. E eu estou falando remédio, hein? Não estou falando químio ou cirurgia, estou falando remédio. Por que nós não temos? Porque o câncer é necessário nessa fase da nossa da evolução, por uma série de fatores. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas ele é necessário nesse momento como etapa evolutiva da humanidade terrestre. Outro, HIV. Imagina se o remédio HIV viesse, o que aconteceria aqui na Terra. Jesus não vai permitir isso porque é um freio. O dia que nós tivermos um outro nível evolutivo, esse tipo de remédio virá. Existem outros remédios que não existem. A fibromialgia, por exemplo, não existe no mundo espiritual esse remédio. Ainda não foi descoberto. Aqui na frente desse hospital, tem um prédio que não consta aqui, que chama-se Núcleo do Desenvolvimento da Medicina do Além. Os cientistas, aquelas pessoas como o próprio Carlos Chagas, o Carlos Chagas não está aqui,
mas como o próprio Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, são as pessoas que continuam desenvolvendo medicinas, procedimentos e assim por diante, para que depois, quando for necessário, a gente tenha aqui na Terra. Porém, esses procedimentos, esses equipamentos, remédios são usados em nós, porque alguns de nós já estão autorizados a serem tratados por esse tipo de procedimento, né? Nós vivemos numa miscelânea em termos evolutivos, em termos de espíritos aqui na Terra, e alguns já têm mérito para isso, ou não precisam passar, digamos assim, por todas as fases de uma determinada doença. E isso não acontece só num centro espírita, não. Acontece num templo budista, acontece num templo evangélico, acontece numa igreja, porque eles atuam em todos os lugares. Deus é Pai, todos são filhos, porque cargas d'água, alguém que é do Islã, muçulmano, não seria tratado se ele precisa ser tratado. Tá? Mais especificamente, no centro espírita, a gente dá condições melhores para que esse trabalho aconteça, através das egrégoras, através dos médiuns ou da sustentação das pessoas que se preparam para realizar um trabalho desse, como os passistas, por exemplo, quando se preparam durante o dia, não comendo carne ou chocolate, ou procuram ter pensamentos mais elevados, para que eles sejam uma ponte melhor entre o mundo espiritual e a gente. Então, obviamente que as instituições espíritas levam uma determinada vantagem em função desse preparo, quando elas são equilibradas, né? Então, não existe milagre. Já começa por aí. Existe, na verdade, uma ciência que está acima da nossa. E eles têm condições de tratar. A Sheila, a nossa querida irmã Sheila, em 1954, ela curou o Divaldo de um câncer, de câncer de garganta. O Divaldo estava na casa do Chico, depois de uma reunião, ele passou por lá, depois ia para o Rio, para fazer a cirurgia, para tirar as cordas vocais. Você imagina em 54 se ele tivesse tirado as cordas vocais, o que nós teríamos perdido, né? Mas não. E o Chico convidou para ele tomar um cafezinho com um bolo de fubá na casa dele, depois de uma reunião de sexta-feira. Eram 2h30 da manhã do sábado, e a Sheila se materializa na casa do André Luiz, que é o irmão do Chico. E ela traz um negócio muito parecido que nem esse aqui, né? Só que, assim como isso aqui, só que em vez de um pointer com luz vermelha, era luz branca. E ela falou para o Odivaldo para ele sentar, ele ficou sentado, e falou, eu vou fazer 2 aplicações com esse aparelho. Estamos em 1954. Esse aparelho aqui faz aplicações de rádio, e eu vou curar o câncer da sua garganta com 2 aplicações. Vai doer, mas você vai ser curado. Nós, ainda hoje, nós não temos um aparelho que nem esse. Temos muitos equipamentos para aplicação de rádio, mas nenhum portátil, e com a capacidade que a Sheila trouxe. Ela trouxe dessa cidade. Ou é por acaso a Sheila que está aqui, né? Não tinha reparado. E assim eu posso contar N casos de equipamentos que já são conhecidos. Por exemplo, nesse momento, algumas pessoas aqui estão passando por anamnese. Eles colocam um aparelho, como se fosse um capacete, em cima da cabeça da pessoa, e ela faz um scanning, né? Ela faz como se fosse um tomo de todas as condições, todos os parâmetros que esse aparelho é capaz de medir. E, através disso, é feito o diagnóstico e depois é feito o tratamento de muitos que estão aqui, como acontece sempre. Não é porque eu estou aqui hoje que isso está acontecendo. Isso acontece muitas vezes, né, nos centros que são equilibrados, como é o caso do Joana de Ângeles, né, que é um centro muito bem estruturado. Então, isso é por isso que acontecem curas e num nível 2 vezes maior do que a medicina da Terra. A estatística médica é que hoje o resultado dentro das instituições espíritas aqui no Brasil é 2 vezes superior aos resultados que a medicina consegue, por exemplo, no Albert Einstein. Se em casos clínicos complicados é 12,5% em clínicas como
Emílio Ribas, Oswaldo Cruz e coisas desse tipo, nós estamos com 25% de resultados positivos nos casos complicados. Né? Por quê? Porque eles estão usando uma medicina superior a nós. Né? Então não existe realmente milagre, existe sim ciência, espíritos preparados, extremamente compromissados, espíritos que estudam, que vivem em função disso, né? E eles estão para servir. Né? E os médiuns, na verdade, fazem a ponte entre eles e a gente, mas eles não precisam dos médiuns. Por quê? Porque existe a distância, não existe a distância? Para quem já foi no Sheila, sabe que a gente atende umas 200 pessoas à distância, e os resultados são os mesmos. Porque, na verdade, eles vão para lá. E qualquer coisa que vão para a casa da pessoa para fazer tratamento. E qualquer coisa que eles precisam, eles levam. Por que nós trabalhamos, então? Por redenção. Apenas isso. Nós sabemos, através da primeira carta de Pedro, né? Capítulo 4, que diz o seguinte: o amor apaga a multidão dos pecados. Médium, com raras exceções, é um cara extremamente endividado, que deveria sofrer um bocado, espiando, resgatando, mas Deus é tão misericórdia que dá o dom mediúnico para que a gente resgate pelo amor os nossos pecados. Né? Então o médium ele participa do processo, porque a espiritualidade permite que ele esteja presente. Né? Essa história de ectoplasma, coisa e tal, eles podem pegar em qualquer lugar, tanto que eles pegam das pessoas que estão bem aqui para usar no outro. Né? Todo mundo aqui é doador. Então, na realidade, os médiuns eles participam principalmente porque é uma necessidade de se reharmonizar, de se reequilibrar com o mundo, com as leis divinas. Né? E, infelizmente, a média de falha é absurda. Isso não é estatística escrita por André Luiz, é estatística que a gente recebe no Irmã Sheila, mas de cada 100 médiuns que são preparados no mundo espiritual para trabalhar na Terra, só volta um completista. 95 não chegam a trabalhar como médiuns. 5, sobrou 5. 4, usar a linguagem deles. 4 é meia boca. Sobrou um. Por isso que o maior hospital psiquiatra conhecido no mundo espiritual é o do Eurípides Barçanufo, que só trata espírita falido. É o maior hospital conhecido no mundo espiritual, é o Esperança, que é do Eurípides Barçanufo, e só trata espírita que faliu. Um médium comum, como um passista, comum que eu falo, não esses que têm 12, 13 mediunidades, né? Um médium comum são 10 anos de preparo no mundo espiritual. O cara tem que estudar, tem que aprender, tem que ser preparado psicologicamente, porque é complicado o trabalho, né? Não é fácil. Você tem que lidar com muitas coisas contrárias ao teu trabalho, mesmo espiritualmente falando, os ataques e assim por diante, são 10 anos. Um médium de cura, como é o Edson aqui de São Caetano, né? Ou Edson Barbosa, que é do Ribeirão Pires, que ele é de São Bernardo, ou Berbel, João Berbel. No caso do Edson, foram 32 anos de preparo para ele poder assumir o trabalho dele. Né? É triste ver, depois a espiritualidade comentar, que de 100, 95 trabalham algumas vezes durante a vida, 4 são meia boca e sobrou um só. E lembrando que tudo isso era porque era para evitar a dor. Imagina, então, o que vai acabar acontecendo com esses médios, infelizmente. Né? Então, eu falei um pouquinho a respeito do que está por detrás desses trabalhos. Né? Esse hospital, que é liderado pela Sheila, ela... Voltei. Esse hospital que eu comentei é um hospital 8 andares. No último andar fica vai mexer aqui. Aqui fica a sala geral, onde é que fica a Sheila. Todos os nossos arquivos, os fichários, não existem fichários, existe na verdade tudo isso em computadores. Toda a nossa vida, todo o nosso diagnóstico, todo o nosso programa kármico fica registrado.
Quem é tratado aqui tem a ficha em algum lugar. E essa ficha é utilizada para os tratamentos que são realizados aqui, né? No caso de todos que trabalham, todos que estão atendidos pelo hospital, estão aqui nessa casa. São 14 equipes de médicos que trabalham nessa casa. E são 14 equipes de médicos que trabalham em dezenas de casas pelo Brasil afora. Nós estamos ligados a apenas uma equipe. Os outros estão em outras casas, né? Você vê o trabalho que está por detrás de tudo isso, né? Aqui eu estou mostrando o centro cirúrgico, porque depois eu quero fazer uma ponte. Faz cirurgia no mundo espiritual? Acabamos de perder o corpo físico, deixamos aqui, e tem sala cirúrgica lá. O que eles cirurgiam? Qual é a cirurgia que eles realizam lá? É o perispírito. Perispírito. Perispírito é corpo e é feito de matéria. Matéria sutil, mas é feito de matéria. Para cada célula do nosso corpo físico, existe uma correspondente no corpo espiritual. Para cada órgão, sistemas, aparelhos, tanto que ele é o molde organizador biológico do nosso corpo físico. O que nós somos, na verdade, é um reflexo do nosso perispírito. Ele é um grande campo eletromagnético que dá forma, dá direção e sentido, mas é muito mais sofisticado que isso, ao nosso corpo físico. Por isso que quando, por exemplo, o marido morre, a gente vê o morto em casa, andando em casa, né? Ele é parecido com o vivo, né? Porque, na verdade, o corpo físico é parecido com o corpo espiritual, né? E ele é extremamente plástico, moldável, né? E diz o Emmanuel, num livro chamado Leis de Amor, que toda doença começa no perispírito. Doença. E do perispírito, entre aspas, desce, né? É uma questão dimensional, de uma quarta dimensão para a terceira dimensão, desce para o corpo físico, a curto, médio ou longo prazo. Nós temos casos de tratamento de câncer no Sheila, que a pessoa não tem câncer, faz o PET scan, não tem nada, faz todos os exames, aparece o marcador oncológico, um dos marcadores oncológicos desviado. Então a pessoa se preocupa, vai lá, esse marcador oncológico já está indicando a descida do câncer para o corpo físico. É uma questão de tempo. Nós tivemos pacientes que foram tratados 2 anos de câncer sem nunca ter aparecido câncer no corpo físico, mas estava no perispírito. Então, os tratamentos espirituais são principalmente feitos no perispírito, porque está lá a raiz. Isso é contado por Emmanuel, hein? Está no livro Leis de Amor, e ele comenta exatamente isso, né? Tudo começa lá. E de lá desce ou não para o corpo espiritual. Segundo a classe médica, eu estou falando da classe médica, muitos médicos acreditam que todos nós teremos pelo menos uma vez na vida um câncer. E por que não aparece? Não são todos que vão ter câncer, realmente aparente, físico. Porque os fatores que geraram o câncer e que surgiu no perispírito, né, que o fulcro está lá, podem desaparecer. Assim como, por exemplo, um estado depressivo, né? Estado depressivo não é depressão. Estado depressivo, você teve uma perda, teve um abalo psicológico, né? Você acaba tendo um desequilíbrio emocional e aí surge uma doença. Mas você se recupera. Os mesmos fatores, os mesmos padrões que criaram essa doença se revertem. E você mesmo sara sem saber. Acaba nem aparecendo que você teve essa doença, né? Então, nós todos, na realidade, criamos através dos nossos padrões. E são basicamente 4 principais, né? 4 grandes. É o pensamento, sentimento, emoção e estados conscienciais. Os nossos estados, nossos remorsos, nossas culpas, mesmo que a gente não perceba a culpa, a consciência ela está lá o tempo todo. E ela está tentando te liderar, fazer com que você se encaminhe para o restabelecimento das leis divinas. Eu vou começar por essa daí, né? Onde é que estão as leis de Deus? Livro dos Espíritos, acho que é a questão número 7, não sei, ou 13, eu nunca lembro qual é o número, né? Não tenho essa memória toda para lembrar, e também não fico lembrando, não acho que isso é importante. Mas lá no Livro dos Espíritos, logo no começo diz, as leis divinas estão na consciência.
Então Deus, quando nos criou, quando foram colocados o princípio inteligente naquele ser que foi escolhido para ser parte da classe hominal, que foi um primata, nós, na verdade, temos o mesmo parentesco que os chimpanzés, já está provado isso, né? O Homo sapiens tinha 98%, aliás, os chimpanzés têm 98% da carga genética dos Homo sapiens, né? E o Homo sapiens, a gente acredita que recebeu o princípio espiritual, o princípio inteligente, e criou-se a classe hominal a partir daquele momento. E a razão veio depois, o Emmanuel fala isso, que é o Homo sapiens sapiens. Nós adquirimos a capacidade da razão há uns 40 mil anos atrás, muito provavelmente. Mas fomos criados há uns 200, 300 mil anos atrás, né? Como as leis divinas estão na nossa consciência, quando nós desarmonizamos alguma coisa, porque na verdade a lei do amor é uma grande lei de harmonia, e o que rege a harmonia no universo, que é essa lei do amor, nada mais é do que uma lei que garante o quê? Que não haja o caos, né? Tudo anda de forma equilibrada para que não haja o caos. Então nós somos convidados a reparar toda a bagunça que a gente cria. Então nós desarmonizamos, é obrigação nossa harmonizar. Nós não somos punidos, não existe punição. Deus não pune ninguém. Mas ele, como é um excelente educador, né? Nós não temos nem consciência de quão excelente educador ele é, ele diz o seguinte: você fez a bagunça, você conserta. Então nós temos que reharmonizar tudo aquilo que não harmonizamos. Quando surge a consciência do erro, enquanto a gente não está com a consciência do erro, a gente vive numa boa. Por isso que a gente vê gente fazendo coisas que a gente não consegue imaginar como é que consegue dormir à noite. Consegue, porque não tem consciência que está errado. Eles realmente acreditam que não estão errados. Mas a partir do momento em que ocorre a consciência do erro, surge o remorso e surge a necessidade do restabelecimento do equilíbrio. Aí você reencarna, você não lembra disso, e muitos médiums acabam se dando mal por causa disso, porque eles vieram com esse objetivo da reharmonização, não cumprem e se desequilibram completamente, porque vem a consciência ficar batendo o tempo todo em cima de você. Não é consciente isso, não é uma coisa consciente. Você perde a capacidade do controle do equilíbrio do seu corpo. Todo o processo entre espírito, eu, espírito, e meu corpo físico, ocorre através da mente, que se situa no coronário, quando nós estamos encarnados, né, dentro do corpo mental. Essa mente é um grande HD. É como se fosse, o Emmanuel usa a palavra governança. O espírito governa o mundo físico e tem acesso a todas as informações do mundo físico. Tudo isso passa por esse computador, que é a mente. O Emmanuel, ele também comenta que quando nossos estados conscienciais estão muito bagunçados por causa do remorso, destrambelha a capacidade dessa mente funcionar direito. A partir desse momento, nós começamos a ter desequilíbrios no nosso corpo espiritual e no nosso corpo mental. E quando eles se desequilibram, é uma questão de tempo para acontecer o desequilíbrio no corpo físico. É questão apenas de tempo. Nós controlamos absolutamente tudo no nosso corpo físico. A maior parte acontece por automatismo. Maior parte. Porque nesse processo evolutivo, nós fomos adquirindo conhecimentos que fizeram com que a gente aprendesse a respirar, aprendesse a controlar a pressão sanguínea, aprendesse que aquela determinada célula ia se multiplicar de acordo com um determinado padrão e funcionalidade. Isso foi sendo adquirido e foi se tornando parte do nosso automatismo. Que nem a planta que se desenvolve e ela não tem consciência disso. Os automatismos que ela adquiriu e estão no seu perispírito, se a gente puder chamar dessa forma, que comandam o crescimento da planta. Nós já sabemos disso, né? Que ele tem um halo, tem um campo eletromagnético e a planta segue esse halo, né? Esse campo eletromagnético. Quem descobriu isso foram os russos, por sinal. Hoje isso é adotado pela ciência. Conosco é a mesma coisa. Por exemplo, coisas muito simples, elas são controladas
a nível de medula. Coisas mais complexas, como é o caso da respiração e a pressão sanguínea, aqui no baixo de encéfalo. E tem coisas que nós controlamos pessoalmente. Eu me machuco, eu automaticamente vou lá, tento estancar o sangue, isso foi consciente, na verdade, né? Então, todo esse processo, ele passa através da mente. Há um controle do espírito através da mente. Quando a mente perde a capacidade de funcionar direito, como, por exemplo, por causa de um remorso, ou uma ideia fixa, eu estou extremamente mal, eu não consigo evitar de pensar no mal que alguém me fez, eu estou com muita raiva, eu não consigo viver até. Tem aqueles dias que a gente acorda, que a gente vê que não consegue prestar atenção em nada. Tem algo que nos fica atrapalhando, nós estamos danando o funcionamento do corpo mental e o corpo espiritual. Se isso prossegue por muito tempo, isso redunda em doença. Depressão de longo prazo dá mioma em mulher, dá problemas com gripe, bactérias e assim por diante, porque ele deprime o funcionamento do sistema imunológico e a longo prazo dá câncer. Só para vocês verem como influi os nossos estados. Por quê? Porque nós perdemos a capacidade de manter o controle de todas essas funções, de todos esses sistemas que fazem parte do nosso corpo, né? Por isso que eu comento que é importante a gente entender como funciona o mecanismo, porque de forma racional nós podemos tentar estancar ou alterar nossos padrões. A reforma íntima, eu até costumo dizer, na realidade a gente tem que buscar uma qualidade de vida. A reforma íntima é uma consequência da qualidade de vida, né? Porque cargas d'água, se eu estou num estado depressivo e não consigo sair disso, eu não vou buscar ajuda, se isso me faz mal. Porque eu não vou buscar psicólogo. Hoje eu vi um amigo meu, psicólogo, dando passe aqui, né? Eu até lembrar, não encontrei, ele deve ter ido embora, mas é um psicólogo. Tem que procurar psicólogo para ajudar. Se isso vai me fazer mal, nós já passamos da fase de achar que só doido vai para psicólogo, né? E psiquiatra, então. Já isso faz parte de um passado. Isso é uma necessidade. O nosso equilíbrio, para vocês terem uma ideia, a parte da parte da psiquiatria. Falando em suicídio rapidamente. Através de um estudo da OMS, nós sabemos que 90% dos casos dos suicidas são causados por transtornos de ordem mental. 90%. Portanto, diagnosticáveis e tratáveis. Ou seja, tem muita gente morrendo por falta de assistência. Tivesse um psiquiatra, eu não estou nem falando de espiritismo, psiquiatra, se restabeleceria a bioquímica cerebral e se readquiria a capacidade do equilíbrio físico, né, para eu depois buscar ajuda. Olha quanta coisa está relacionada com sentimentos. E a Joana de Ângeles, ela comenta que um dos fatores, na verdade ela fala todos, mas eu vou dar um desconto, né? Olha quem sou eu para dar desconto, né? Mas ela diz o seguinte: transtornos de ordem mental, em geral, são causados por traumas causados em outras reencarnações, e o espírito ele não decide, ele não quer corrigir, ou seja, reharmonizar-se nessa reencarnação. E entra num conflito consciencial enorme, a consciência exigindo o reparo e o espírito não tendo coragem de fazer esse reparo. Ela fala isso literalmente, né? Nós sabemos que também existem depressões provocadas por abalos psicológicos aqui, presentemente. Então nós somos ainda ilustres desconhecidos, mas a quantidade de informação é tão grande disponível que não tem como entender, nós seres racionais, ainda não buscarmos melhorar nossa qualidade de vida. Reforma íntima, na realidade, deveria ser uma busca pela própria felicidade, pela própria condição de estar saudável. E olha, o Emmanuel, em 1963, ele disse:
praticamente todas as doenças são causadas pelo espírito. Exceções. Uma delas é os nossos envenenamentos que estamos passando com a comida e assim por diante, né, com esses corantes e assim por diante. E o câncer é uma necessidade evolutiva também por causa disso. Para a gente dar um basta essa insanidade que nós vivemos nesse mundo. Poluição, nutrição, animais. Nunca houve tanto câncer em animais. Por que vocês acham? Na minha época a gente fazia comida para o cachorro. Era arroz. Agora come o quê? Se a maioria não tem nem respeito quando faz comida para ser humano, você acha que essas indústrias fazem o quê na ração? Né? Então nós precisamos realmente fazer alterações substanciais na maneira como nós vivemos e as exigências que a gente tem que fazer no meio externo, para que nos respeitem. Né? E, voltando ao que eu estava comentando, ele diz o seguinte, que com essa exceção, e com a exceção do envelhecimento, porque nossa máquina envelhece, essa que é a realidade, todas as enfermidades são causadas por nós mesmos. E basicamente, e ele fala nesse livro, inclusive, né, que estou falando aqui, já foi escrito em 1963, fala nesse livro, né, que eu acabei registrando nesse Medicina do Além que eu mostrei, que são basicamente isso. Pensamento. Nós temos, isso quem falou isso foi André Luiz, nós temos a capacidade de emitir raios mentais mais poderosos do que o raio-x e ultravioleta. E esses raios, eles penetram nas células através do citoplasma, atingindo o núcleo e os genes. Cânceres são provocados dessa forma. Por exemplo, cânceres são provocados por estados conscienciais do remorso, de culpa, que eu me puno. Nós vivemos uma cultura da punição. São 3.600 anos que nós somos pecadores e que as igrejas nos salvavam do inferno, nos salvavam da nossa culpa, né? e através dos seus sacramentos e assim por diante, mas nós fomos acostumados à culpa. Por isso que eu fiz questão de dizer que nós temos só 200 mil anos de existência. É nada. Nós estamos na infância da nossa psique. Nós estamos na infância do nosso aprendizado. E nosso aprendizado é por tentativa e erro. Nós não aprendemos, não recebemos o manual. Nós estamos aprendendo tentando, e quem tenta erra. Agora, quem repite o erro aí é burrice. Mas o erro é natural. E todo mundo que tenta erra. Pode errar, né? Então a gente tem que sair disso para começar a trabalhar a questão da culpa. Não consegue? Procura psicólogo. Entender por que nós somos o que somos. Por exemplo, por que os nossos pensamentos? Por que depressão? Não é só orgulho, não. É trauma do passado. Nós já fomos abandonados no passado. Já passamos por traumas incríveis em nossas reencarnações. Muitas vezes o meu medo é da perda. Eu não quero perder. Eu tenho medo de passar de novo pela mesma situação. Isso é inconsciente, eu não tenho essa consciência. Mas eu preciso tentar entender todos esses mecanismos para poder começar a viver mais saudável. A espiritualidade diz que todos nós, reparem na frase, todo mundo tem o poder da cura. Todo mundo tem poder da cura. Nós vamos aprender a não ficar enfermos e vamos aprender sozinhos, né, a sozinhos nos sarar. Todos. Isso também é dito pelo Emmanuel. Pensa bem, nós temos essa capacidade. Jesus falou isso, né? Nós temos uma capacidade para fazer muito mais do que ele fazia, mas temos que aprender. Daria para falar muito tempo, mas de qualquer forma, atingido o objetivo. Obrigado, viu?
Então, com tranquilidade, serenidade, nós vamos mais uma vez, cerrando os nossos olhos, confiantes no nosso Mestre Jesus, no nosso mentor individual, agradecendo esse nosso irmão que com tanto carinho nos trouxe esses esclarecimentos da tarde, à luz da doutrina espírita, dos ensinamentos do Mestre Jesus e da ciência. Nós vamos agradecendo a espiritualidade amiga, muitos tratamentos, como o nosso irmão disse, já foi realizado, e vamos abrir os nossos corações nesse instante em vibrações de amor e de paz, imaginando um grande coração no meio do nosso salão. E que desse coração muita luz seja dirigida ao nosso planeta azul nesse instante. Que a luz branca do Cristo seja derramada por todo o nosso planeta, pelo nosso Brasil, para os nossos lares. Que tenhamos a certeza que os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, serão atendidos conforme a necessidade e o merecimento de cada um. Assim como todos nós que aqui estamos nesse instante, recebemos o tratamento que nos foi necessário. E gratos mais uma vez a Joana, irmã Rosário e suas filhinhas, a Maria da Nazaré, ao Mestre Jesus e ao Pai dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, principalmente aquele que ainda temos dentro de nós mesmos, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus, que o Senhor nos despeça na vossa paz, permitindo um retorno tranquilo aos nossos lares. Que assim seja. Então, aqueles que terão tratamento podem aguardar que os tratamentos serão realizados normalmente. E aos que não tiverem tratamento, fiquem aí o convite de conhecer as obras do nosso irmão, que deu essa excelente palestra da tarde. E também nós temos os livros usados da FLU, acontecendo aqui na casa de Lucas. Muito obrigado, uma boa tarde abençoada para todos.